O poder da autorresponsabilidade, Paulo Vieira. Capítulo 4. Autorresponsabilidade. Seja como for, você é o único responsável pela vida que tem levado. Você está onde se colocou. Tudo é absolutamente mérito seu por meio de suas ações conscientes ou inconscientes, da qualidade de seus pensamentos, comportamentos e palavras ou, até mesmo, pelas crenças que se permitiu ter. Essa afirmação pode parecer muito dura, pode soar até mesmo como uma acusação. Peço que não a entenda dessa forma, mas como uma realidade libertadora. A crença de que foi você quem se colocou ou, pelo menos, se permitiu estar onde está é muito salutar, afinal, se foi você quem se colocou na situação atual, por pior que seja ou esteja, você foi o timoneiro de sua vida, foi o responsável, o condutor do destino. Como condutor, como timoneiro, você obteve resultados, e não fracassos. Dentro dessa perspectiva, se está insatisfeito com os resultados obtidos, basta reconhecer que suas escolhas e caminhos não têm sido satisfatórios e, então, direcioná-los de maneira autorresponsável, objetiva e consciente, pois nada é coincidência. O que você está vivendo não são fatalidades do destino e você não é vítima de ninguém nem das circunstâncias. Exercício 4. Autorresponsabilidade é a crença de que você é o único responsável pela vida que tem levado, sendo assim, é o único que pode mudá-la. Paulo Vieira. Reescreva 3 vezes a afirmação anterior, em primeira pessoa e com as suas próprias palavras. Acesse www.febracis.com.br/livro-auto e assista trechos do Método CIS, maior treinamento de inteligência emocional das Américas, onde eu abordo o tema autorresponsabilidade. Pensando dessa maneira, sendo e se comportando como o autor de sua história, você poderá se colocar em qualquer outro lugar, poderá escrever e reescrever seus caminhos e escolhas. A autorresponsabilidade lhe dá poderes e o capacita a mudar o que deve ser mudado para continuar a avançar na direção dos seus objetivos conscientes e de um equilíbrio e plenitude. É importante saber que todas as nossas mudanças e conquistas se iniciam depois de assimilarmos esse conceito e passarmos a viver de acordo com ele. Como tudo na vida, acreditar ou não em qualquer coisa é uma questão de opção. Acreditar que você é o único responsável pela vida que tem levado também é uma questão de escolha. Prefiro acreditar que criamos nossas experiências, seja por palavras, comportamentos, pensamentos ou sentimentos, e que a nossa maneira de falar, agir, pensar e sentir gera resultados palpáveis. Pessoas de sucesso sabem utilizar sua estrutura mental para colher resultados e, quando os resultados são ruins, aprendem com eles, com responsabilidade, optando por uma estrutura mental correta, passam a falar, pensar e se comportar de modo diferente. Pessoas de grandes conquistas, após uma derrota, não culpam as circunstâncias, outras pessoas ou o destino, elas assumem a responsabilidade pelos resultados e se perguntam: o que eu devo fazer diferente para que, da próxima vez, os resultados sejam melhores? Pessoas de grandes conquistas, após uma derrota, não culpam as circunstâncias, outras pessoas ou o destino, elas assumem a responsabilidade pelos resultados e se perguntam: o que eu devo fazer diferente para que, da próxima vez, os resultados sejam melhores? Se você não acredita que tem livre-arbítrio para criar e escrever sua história presente e futura, se não acredita que está criando o seu mundo cada pensamento e a cada decisão tomada, se ainda acha que seus sucessos e fracassos não dependem de você, demonstra que sua vida está à mercê das circunstâncias, dos outros e do mundo. Se acredita que a sua trajetória é uma sucessão de acasos, resta a pergunta: quem está direcionando a sua vida? Quem é o responsável pelos frutos que você tem colhido? Alguém está no controle. Se esse alguém é Deus, lembre-se de que, desde o Éden, ele tem dado livre-arbítrio ao ser humano, e este não tem feito bom uso desse recurso. Você é o tipo de pessoa que deixa que as circunstâncias e os fatos vão acontecendo e vive, não como protagonista, mas como coadjuvante da própria história, como uma marionete esperando ser convidada a rir ou a chorar. Os compositores Bernardo Vilhena e Lobão criaram uma música que dizia mais ou menos assim: vida louca, vida breve, já que eu não posso te levar, quero que você me leve. A pergunta é: para onde sua vida tem o levado por todos esses anos? Para uma vida louca, como na canção,
ou para a felicidade. Ser autorresponsável é ter a certeza absoluta de que você é o único responsável pela vida que tem levado, logo, é o único que pode mudá-la. Pensar desta maneira é uma das melhores formas de avaliar e desenvolver seu nível de maturidade emocional e, em consequência, aumentar, de modo exponencial, sua capacidade de realização. É a certeza de possuir uma crença que valide todas as outras crenças fortalecedoras que você possui, e a garantia de ser uma pessoa não apenas de ideias, mas de ação, alguém realizador, capaz de construir uma vida feliz e plena. Exercício 5. Escreva nas linhas a seguir uma visão extraordinária de futuro. Descreva a vida que você sempre quis, sem limites para sonhar. O que você gostaria de ser, fazer e ter? Quais são seus sonhos mais ousados? Pense nisso sem críticas e sem limitar suas possibilidades. Apenas escreva a visão da sua vida extraordinária. Agora, compare essa visão com a vida que tem levado. Esteja certo de que as circunstâncias são criadas por você e, como tal, somente você pode mudá-las. Para isso, será necessário uma forte decisão de romper com o passado, como também a persistência e perseverança para esperar que os novos frutos venham no momento apropriado. Existe tempo para plantar, para regar o que foi plantado e, só depois, para colher. Há de se repetir o processo também, semear, regar e colher sempre. É um ciclo. Uma história de autorresponsabilidade. Durante o Apartheid, na África do Sul, Nelson Mandela passou cerca de 26 anos na prisão, dos quais muitos foram na solitária. Ao invés de lamentar-se e sentir-se uma vítima indefesa, ele se colocou como autor de sua própria história e da história de seu país. Ele responsabilizava a minoria branca pelo fato de estar preso, entretanto, se considerava o único responsável pelos seus sentimentos, pensamentos e atitudes na prisão e sobre o que faria quando saísse de lá. Ele via seus amigos de prisão sucumbirem, enquanto isso, preparava-se para ser o primeiro presidente negro da África do Sul. Estudou administração pública, direito internacional, direito penal e muitas outras matérias importantes para o seu futuro, ainda encarcerado. Quando seus colegas e até mesmo os guardas o viam com tanto bom humor e felicidade, lhe diziam: Mandela, acorda, você está na prisão, daqui você só sai para o seu funeral. Outros, querendo entender tanta determinação e felicidade, questionavam: como você faz para estar sempre tão bem? E ele respondia: meu corpo eles podem ter prendido, mas a minha mente, pensamentos e sentimentos, sou eu que controlo. Ele continuava: posso responsabilizá-los pelas suas atitudes, porém eu sou o único responsável pelos meus sentimentos. Que tal trazer esse poderoso conceito, presente na trajetória das pessoas de grandes realizações, para a sua vida? Quando os acontecimentos não geram os resultados que esperamos, quando nossa vida não está como gostaríamos, temos duas possibilidades. A primeira é assumir a responsabilidade pelos resultados e aprender com eles. A outra é achar um culpado, encontrar alguém para criticar e responsabilizar. Tenho treinado, orientado e feito coaching com centenas de executivos bem-sucedidos e percebo, cada vez mais, a diferença entre os prósperos e os que ainda não enxergaram todas as suas potencialidades. Os limitados normalmente pensam muito, refletem sobre tudo e sobre o que pode não dar certo. Dessa maneira, tornam-se peritos em justificar suas falhas e explicar o porquê de as coisas não acontecerem como eles haviam calculado. São pessoas de grandes ideias, porém, de pouca realização. Esse tipo de profissional costuma ajudar seus colegas, dá sugestões, mostra onde eles estão errando e o que precisam fazer para terem êxito. Por mais que esteja certo e suas ideias sejam boas, com análises coerentes, são apenas ideias e só se aplicam aos outros quando fala de si. Só resta a justificativa pelo fato de seus planos não darem certo. Uma grande ideia oriunda de profunda reflexão sem uma ação para colocá-la em prática é o mesmo que frustração. Já as pessoas de sucesso geram boas ideias. Talvez não sejam as melhores ideias, talvez nem sejam suas, porém são capazes de colocá-las em prática, de fazê-las acontecer. Se não obtiverem os resultados esperados, não reclamam, muito menos se justificam. Pessoas de sucesso assumem que estão onde se puseram e, com humildade e sabedoria, buscam aprender com seus erros,
para que da próxima vez possam obter resultados melhores. Lembre-se, as pessoas de sucesso não costumam desistir dos seus objetivos, elas aprendem com seus erros e perseveram, persistem nos seus objetivos, só que desta vez fazendo diferente, comportando-se, pensando e sentindo diferente. O nosso cérebro se divide em dois hemisférios. O hemisfério esquerdo é o lado do cérebro responsável pela lógica, a memória, a sistematização e a reflexão. É aí que reside toda a nossa capacidade de elaborar ideias, planejar, conjecturar, onde reside o tão falado, porém hoje esquecido, QI, quociente de inteligência. Já o lado direito do cérebro é o responsável pelas emoções, os sentimentos, os pensamentos involuntários, a inconsciência, a intuição e as crenças. É o lado responsável pela nossa capacidade de realização, onde reside o atualmente famoso QE, quociente emocional, assunto tão abordado por Daniel Goleman. Pessoas de sucesso assumem que estão onde se puseram com humildade e sabedoria, buscam aprender com seus erros, para que da próxima vez possam obter resultados melhores. Uma história de autorresponsabilidade. Dessa maneira, próspero e vitorioso é o ser humano que consegue integrar essas duas áreas do cérebro, ter grandes ideias e conseguir agir para pô-las em prática. Se eu tivesse, porém, que escolher entre ter grandes ideias e reflexões ou ser realizador, eu elegeria o hemisfério direito e a capacidade de realização, mesmo que fosse um realizador de ideias medíocres. É melhor realizar ideias pequenas do que ter grandes e espetaculares ideias e não pô-las em prática. Tenho visto pessoas prosperarem muito colocando em prática ideias velhas e batidas. Certa vez ministrei uma palestra para 200 professores de uma organização educacional, quando uma professora muito capacitada intelectualmente discordou sobre ser responsável por tudo que vinha vivendo, sobre o conceito da autorresponsabilidade. Ela protestou e disse: a vida do ser humano é determinada pelo seu conhecimento e a reflexão que faz sobre tal conhecimento. Em seguida, ela citou Karl Marx, Rousseau, Einstein, Newton e outros cientistas e pensadores. De certo modo ela estava certa, ou melhor, ela estava 50% certa. De fato, a reflexão é muito importante. No entanto, como já disse, sem a capacidade de executar e realizar meus planos e ideias, só me restará a frustração. Num contexto macro, tais pensadores e suas teorias são de vital importância. Porém, num contexto pessoal e prático, nenhuma teoria vale nada se ficarmos atados e imobilizados por reflexões e pensamentos, principalmente se essas teorias reforçam que somos meros espectadores, que não podemos mudar ou reescrever nossa história. Depois de ela ter se pronunciado com tanta fúria, sentindo-se acusada, apresentei a todos o que Albert Einstein pensava sobre o assunto. Penso 99 vezes e nada descubro. Deixo de pensar, mergulho no silêncio e a verdade me é revelada. Precisamos tomar cuidado para não fazer de nosso intelecto nosso Deus. Ele tem músculos poderosos, mas não tem nenhuma personalidade. Realidade é meramente uma ilusão, embora bastante persistente. A imaginação é mais importante do que o conhecimento. Uma pessoa só começa a viver quando consegue viver fora de si mesma. Albert Einstein. Projetei um slide com esses dizeres de Einstein. Ela copiou, na certa deve ter repensado bastante, em uma série de diálogos internos, e, ansiosa, pediu que eu continuasse. Depois, ela me confidenciou: talvez a solução dos meus problemas existenciais esteja por aí. Quando essa professora tinha discordado, uma outra tentou puxar aplausos junto aos outros participantes, indo contra o conceito de autorresponsabilidade. Importante dizer que a outra professora, que também não concordava com o conceito, chegou com uma postura totalmente reativa, não participou de nenhuma dinâmica e manteve sua postura e fisiologia corporal em sinal de rejeição à instituição e ao momento. É certo que, para aquelas duas professoras, suas vidas não estavam sob seus controles e as coisas não estavam como desejavam. Talvez elas continuem assim, até que se tornem capazes de se responsabilizar por seus destinos, até que parem de achar culpados por seus insucessos e frustrações. Para prosperarem, terão que parar de odiar o mundo, como se ele fosse o algoz, terão de parar de se tratar como vítimas, eliminando a atitude de autocomiseração.
Como coach e treinador, tenho passado por todo tipo de empresas e conhecido os mais variados profissionais. Os autorresponsáveis são otimistas e motivados, independentemente das circunstâncias. Mesmo que não estejam sendo remunerados a contento, eles dão o seu melhor. Mesmo que não sejam reconhecidos pela organização, continuam sendo produtivos e alegres, e, quando as circunstâncias se tornam adversas e não interessantes, eles optam por não reclamar, não criticar, muito menos culpar a empresa ou dirigentes por se sentirem como se sentem. Eles buscam em si a solução e, se não a encontram, vão em busca de seus objetivos, com ética. Pedem licença para fazer o seu caminho e criar com responsabilidade a sua história, no caso, uma história de sucesso. Caso real e vou contar uma história que ilustra bem a atitude de autorresponsabilidade. Sabrina era chefe de cozinha em um restaurante conhecido de Fortaleza. Ela me relatou que estava muito satisfeita nesse estabelecimento. A equipe com a qual trabalhava gostava bastante dela, as comidas eram elogiadas e tudo ia bem. Eu estava muito adaptada ao local, gostava de estar lá, mas o restaurante foi vendido para um grupo de fora do estado e com isso eles mudaram pessoas estratégicas no estabelecimento. Eu fui uma delas. Ela relatou que muitas outras pessoas também foram substituídas, mas ela não esmoreceu. Saí com a cabeça erguida de lá, pois eu sabia da qualidade do meu trabalho e também nunca parei de buscar inovações. As pessoas com quem ela trabalhava ficavam espantadas com a atitude, pois a jovem não ficou com raiva, nem brigou com ninguém. Apenas seguiu seu rumo. Ficar reclamando ou me sentindo vítima da situação não ia resolver nada. Aceitei a demissão, embora dolorosa, e segui minha vida. Os autorresponsáveis são otimistas e motivados, independentemente das circunstâncias. Caso real e, cerca de 3 meses depois, Sabrina estava participando de um curso na área de gastronomia em São Paulo, quando conheceu uma representante de um restaurante português que estava buscando inovar e atingir o público brasileiro na cidade do Porto. Elas trocaram ideias e não demorou para que Sabrina fosse convidada a se tornar a chefe desse restaurante. Embora eu gostasse muito do meu antigo emprego, aqui eu pude crescer muito mais e hoje sou ainda mais feliz e realizada. Eu convivo com pessoas de todo lugar. Posso visitar locais com tradições gastronômicas maravilhosas, como França, Itália etc. Além disso, não me distanciei tanto do Brasil, pois trabalho e fiz amizade com muitos brasileiros que vivem em Portugal. O restaurante vem fazendo tanto sucesso que, recentemente, Sabrina foi convidada a se tornar sócia. Sem sombra de dúvidas, a atitude autorresponsável dela foi determinante para que conseguisse tal reviravolta. Os autorresponsáveis agem de maneira ativa, eles vivem em primeira pessoa. São eternos aprendizes. Tenho visto muitos vendedores reclamando de suas empresas, dos seus preços não competitivos, de seus produtos, de seus chefes. Entretanto, tenho visto outros, dentro das mesmas empresas e das mesmas equipes, gerando grandes resultados com as mesmas condições, circunstâncias e recursos. O que os diferencia? A atitude e a crença de que são os únicos responsáveis pela vida que têm levado, sendo assim, os únicos capazes de mudá-la. Na tempestade o pessimista reclama do vento, o otimista espera a tormenta passar e o autorresponsável ajusta as velas. Paulo Vieira, adaptação.